A paz do Senhor, amados irmãos, gostaríamos de convidar você neste momento para reunir a sua família na sala e também para que você possa compartilhar nas redes sociais, pois estamos dando início mais uma vez o culto de louvor, de celebração a Deus. Que neste momento você possa estar atento a cada louvor, a cada palavra que será ministrada neste culto. Eu gostaria também de convidar você para orar juntamente comigo. Por favor, encurve sua cabeça, coloque a mão sobre o seu peito e sinta cada batida do seu coração como fosse a voz de Deus falando com você. Pois oremos. Pai, queremos te agradecer por este momento de estarmos aqui hoje reunidos e unidos em um só propósito. Esse propósito que é belo de te louvar, de engrandecer, de exaltar o teu nome. Pois quando tu enviaste o teu amado Filho sobre esta terra para anunciar a palavra, ela nos alcançou ao ponto de estar entrando em nossos lares neste exato momento. Queremos também agradecer pelo livramento, pela saúde, pelo pão de cada dia que ainda não faltou e nem faltará. Segundo a tua palavra, o Senhor realiza os nossos desejos. O nosso desejo hoje é te adorar, de te louvar, de te engrandecer. Então, Pai, neste momento queremos te louvar mais uma vez, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O grupo de louvor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos reunidos mais uma vez na presença do Rei. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, porque Ele nos ama e o seu amor não falha. E nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que há de vir poderá nos separar do amor desse Deus maravilhoso. Aleluia. Sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
agradecemos por esse amor, Pai, que não falha, por esse amor, Deus, que excede o nosso entendimento, que vai muito além da largura e da profundidade que nós podemos entender, que vai além de tudo, Pai. O teu amor, ele é melhor do que a vida. E obrigado, Jesus, por esse amor que nos alcançou no pior dos lugares que nós poderíamos estar. Obrigado, Deus, porque esse amor foi ao nosso encontro quando nada mais poderia ir. Nós te agradecemos, Pai, por esse ousado amor, por esse amor maravilhoso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez. Gostaria de agradecer pela oportunidade que você tem nos dado de estar entrando em vossa casa. Neste momento que está com a família reunida, lhe convido a abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, número do capítulo 18, verso do 1 ao 8. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais. Não se esqueça, porque Deus não se esqueceu de você. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ali realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem o oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro fez? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra a qual eu falar se desviar de seu mal, e eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Amém? Gostaria de convidar mais uma vez para orar pela palavra. Pai, neste momento tão especial, que o Senhor irá falar logo mais conosco, através dessa bela palavra, através desta casa, a qual nós entramos, Senhor, o Senhor possa fazer grandes maravilhas, grandes milagres, que o Senhor possa efetuar, em nome de Jesus, grandes feitos. Amém e glórias a Deus. Grupo de louvor. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, nas ondas, nas tempestades. E nós queremos, Senhor, ir aonde o Senhor mandar nós irmos, Deus. Nós queremos ir, Deus, em águas mais profundas. Nós queremos andar sobre as águas. Pai, que nós possamos ir aonde a Tua voz nos chamar, Pai. Que nós possamos ir, Deus, aonde a Tua voz nos chamar. Que o medo, Deus, ele não nos paralise, mas que nós venhamos, Deus, ir em níveis mais profundos de intimidade contigo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Ao teu nome clamar.
mas somente em Ti nós descansaremos. Porque se nós descermos, Pai, até o mais profundo abismo, o Senhor está lá. E se nós subirmos até os mais altos céus, ali o Senhor também está. Pai, é tudo sobre você, Pai, nada é sobre nós. Que nós possamos, Deus, Te enxergar em meio às tempestades. Que nós possamos, Deus, Te enxergar em meio às chuvas, em meio às tormentas da vida. Porque é tudo sobre Ti, Pai, tudo é para Ti.
ser. Amém. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estou muito feliz pela oportunidade, que nos foi concedida. Eu já queria que os irmãos abrissem a Bíblia, no mesmo texto que o irmão Geias leu bem no início do culto. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Tem uma história muito linda, muito bacana aqui na Bíblia, de uma revelação ao profeta Jeremias, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Diz assim o texto sagrado: desça até a casa onde fazem potes de barro, e eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. A minha versão é atualizada, tá, irmãos? Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tinha prometido fazer. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria falar nessa noite com vocês sobre algo muito interessante nesse texto, que fala dos altos e baixos que a nação de Israel passou durante a sua vida, durante toda a sua história. Quando a gente percebe, eu acho que talvez nem só na vida da nação de Israel, mas nós passamos por altos e baixos, Quem nunca passou por momentos difíceis na vida, por dificuldades na vida, onde vem aquele desespero, vem aquela angústia no coração? Quem nunca passou por isso, E quem nunca também se alegrou de fato com a bondade e a misericórdia do Senhor? Eu acho muito interessante a capacidade que Deus tem de, ao passo que Ele enaltece alguém, Ele também consegue moldar, Ele consegue fazer com que a pessoa sinta na pele o que é a provação, o que é o vale, o que é a dificuldade. E eu queria discutir com você nessa noite, conversar com você nessa noite a respeito, para a gente refletir um pouco, sobre esses altos e baixos que a nação de Israel, por sua vez, passou na sua vida. A Bíblia, gente, ela fala de alegrias, fala de tristezas. Eu vou compartilhar um pouco da história, mas eu queria fazer um adendo aqui, falando sobre essa alegria de espírito, Essa alegria que não tem simplesmente valor no mundo que possa pagar aquilo que o Espírito Santo consegue conceder de fato às pessoas que buscam, às pessoas que gostam, às pessoas que almejam essa conquista dessa alegria no íntimo do coração. Eu me lembro, uma vez que eu preguei nesta congregação, nesta casa, que quando terminou a palavra, eu fui ali num restaurante aqui perto comer com os meus irmãos, meus amigos, e as pessoas conversavam naquela mesa, e eu não sabia explicar que a alegria era aquela que eu estava sentindo, E muito interessante que nem na hora da mensagem que eu estava ministrando eu senti aquela alegria. E eu lá sentado, os meninos conversando, e assunto vai, assunto vem, e eu, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo comigo? E eu sentia, aquela alegria profunda no meu coração. E o Senhor falava: olha, isso que você está sentindo, dinheiro nenhum pode pagar.
E eu posso resolver isso, né, com apenas um toque. O que você está sentindo é apenas um toque. E aquela voz bradava forte no meu coração. Forte, forte. E aí estava, que hoje é minha esposa, na época era minha noiva. Estava algumas pessoas da minha família, os colegas. E eu não sabia expressar com palavras o que eu estava sentindo. E eu me lembro, né, saudosa memória do nosso pastor Frank. Ele sempre falava dessa alegria de espírito, que nada pode conceder para o homem a não ser o toque do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. E aí, gente, falar de alegria, de tristeza na vida de Israel, na vida dessa nação escolhida pelo Senhor, a nação abençoada. Lembre-se que a salvação, ela vem de Jerusalém. Lembre-se que a luz do mundo, aquele que salvou as nossas vidas, ele veio de lá, tá? E o Senhor é bem claro quando ele diz aqui no texto, né? Olha, se eu quiser eu posso derrubar, se eu quiser eu posso matar, se eu quiser eu posso fazer o que eu quero, eu posso destruir. Mas ele também faz um adendo no mesmo texto. É por isso que eu amo tanto o nosso Deus. Lembre-se lá do Gênesis, quando o homem caiu, Deus, ele deu uma sentença, né? Gênesis 3, se você ler Gênesis 3, você vai ver a sentença pesada que Deus colocou sobre a raça humana. Mas é interessante que no mesmo momento, olha só, o homem peca, o Senhor dá a sentença, mas também já dá a solução. E é aí que eu me impressiono com Deus, porque mesmo ele sabendo que eu estou pecando, que eu estou errado, que eu estou fazendo coisas erradas, ele já dá a solução para os nossos problemas. Se você for ler, né, os profetas, se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber, né, que sempre Deus, ele dá a sentença, mas também ele já dá a solução para aquele problema. Isso porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. E tem um detalhe: ela se renova todas as manhãs. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso, tá? Motivo pelo qual eu estou respirando ainda, e você também respira. Você está vivo por causa disso. Se não fosse a compaixão e a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos perdidos. E aí eu lembro dos momentos de Israel, quando Israel passou grandes alegrias. Imagina só, lá no Egito, que eles estavam já há 430 anos, e aí tem autor que é 400, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, 430 anos. Era muito sofrimento. E aí quando chega Moisés, né, como libertador do povo, Moisés como aquele homem que vai tirar o povo do Egito, imagina só a alegria de Deus no coração daquele povo. Existiam alguns anciãos no meio das tribos não tinha tribos ainda, mas no meio do povo hebreu existiam alguns anciãos, né, que acreditavam na palavra que foi dada lá atrás a Abraão. E eles viram a esperança, e o coração do povo se encheu de alegria. E o Senhor faz algo incrível, né? O pastor pregou no último culto, na última live. 10 pragas derrubando cada um deus egípcio. E Israel sai no meio do deserto, cheio de alegria. Para comprovar isso, leia em casa Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41, né? Que ele vai falar exatamente isso. E foi o tempo do povo de Israel no Egito 430 anos, tá? Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então imaginem só. E aí Israel começa a se regozijar. Foi uma alegria muito grande, gente, muito grande. E aí tem toda aquela história do Mar Vermelho. E aí Miriam, reluzente de alegria, cheia de Deus, após a travessia do Mar Vermelho, ela dança e canta, né? Cânticos de agradecimento ao Senhor. Eu não consigo imaginar aquela cena incrível do mar se abrindo, gente. Aquilo ali. Uma vez eu estive no congresso de jovens da Almadeste e eu já vi a poderosa mão do Senhor operando. Eu já vi um cego enxergar. Eu não sabia, gente, onde eu colocava tanta emoção misturada com alegria, misturada com, sabe, aquela certeza, né, de alguém que você segue, divindade, de fato existir. Ali foi um grande marco na minha vida. Foi ver aquele cego enxergando. Imagino eu que esse mesmo sentimento, esse mesmo
essa mesma profundidade de alegria, Miriam sentiu também, assim como boa parte do povo de Israel. Aí Moisés morre, passa o cajado para Josué, e Josué continua, na peleja lá, e o Senhor entrega várias e várias nações. Entregaram várias nações a Moisés, o Senhor entregou várias nações a Josué, e os milagres continuaram acontecendo. Dias de glória na nação de Israel, e é porque estavam no deserto, tá, gente? Mas a alegria de Deus preencheu o coração. E aí eu não estou nem falando da murmuração, não estou falando de nada disso, estou falando das alegrias que a nação de Israel passou nas mãos do Senhor. E aí vem os juízes, Sansão dá um verdadeiro show, lá com os filisteus, cheio de Deus também, cheio do poder de Deus. Daqui a pouco o Senhor levanta Gideão, que com 300 homens faz o que fez, vence uma guerra incrível. Ao decorrer da história, surge uma mulher chorona, que orava dia e noite para o Senhor abençoar, abrir sua madre, E aí de repente Ana concede Samuel. E Samuel era 3 em 1, tá? Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, certo? E era juiz ao mesmo tempo. Era um homem de Deus, abençoado. A nação se alegrava com a vida de Samuel. Daqui a pouco eles pediram um rei, e o Senhor levanta um rei. Levanta Saul, depois vem Davi. Davi cheio de Deus, homem cheio do Espírito Santo. Quantas e quantas nações o Senhor também entregou nas mãos de Israel por meio da vida de Davi. Dias de glória na vida da nação de Israel. Dias de glória, tá? Daqui a pouco, querido, eu não posso deixar de falar também, de grandes profetas que foram levantados no meio da nação de Israel, que concederam simplesmente experiências incríveis, de Deus, que as pessoas daquela nação puderam enxergar, Porque não falar de Elias e tudo que ele fez, daquele evento lá no Monte Carmelo, aquele fogo que caiu do céu, e todos os que estavam ali puderam contemplar aquilo que o Senhor fez, tá? Não estou nem falando de Acabe e Jezabel não, tá, gente? Estou falando de experiências com Deus que Israel teve por meio desses profetas maravilhosos. Aí Elias se foi naquela carruagem de fogo, e o Senhor levanta Eliseu com o dobro do que Elias tinha, Então o cara era cheio de Deus, tá? Milagres e mais milagres. Eliseu, ele abriu o Mar Jordão com a capa de Elias. E aí quando eu falo Eliseu que abriu, entenda que não foi ele que abriu mesmo, tá? É o poder de Deus na vida dele. Foi Deus que fez na vida de Eliseu. Ele saneou as águas de Jericó. Ele amaldiçoou aqueles adolescentes que zombaram que ele era calvo. Vocês lembram dessa história, Providenciou água para 3 reis e seus exércitos. Ele multiplicou o azeite da viúva. Ele ressuscitou o filho de Sinamita. Ele tirou a morte da panela envenenada. Ele multiplicou os pães, 20 pães para 100 homens. Ele curou Naamã da lepra. Você lembra dessa história? Ele fez flutuar o machado, o ferro flutuou. Profetizou a fome sobre Samaria, mas também profetizou o retorno. E vocês conhecem a história daqueles 3 leprosos, que é impressionante. Devolveu visão e de quebra, assim, para encerrar com chave de ouro, um homem morto que foi jogado na sepultura de Eliseu, ele veio à vida. Então imagina, querido, a nação de Israel estava com profetas impressionantes, dias de glórias na vida da nação de Israel. E aí chega um que é minha parte preferida. Chega o Cristo. E aí o que falar daquele que é perfeito, O que falar daquele que é simplesmente o motivo de nós estarmos aqui? O que falar daquele que simplesmente é o motivo de cada letra dessa palavra ter sido escrita? O que falar desse homem? Imagina só, querido, se Fortaleza fosse escolhida para receber o Messias. Dias de glória. Podem não ter reconhecido, mas muita gente. E o próprio João vai dizer: não teria livro no mundo que pudesse compor, se fôssemos descrever
todos os milagres que o Senhor fez. E queridos, Jesus Cristo no seu poder, com a sua glória, movimentou aquela nação, um divisor de águas na história, dias maravilhosos de glórias na vida de Israel. Eles conheceram a luz do mundo, assim como eu estou vendo aqui os irmãos que estão aqui comigo nessa live. A nação de Israel pôde andar com o próprio Deus, gente. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso. O Deus Todo-Poderoso que está nos mais altos céus, aquele que não pode contemplar a maldade sobre os seus olhos, ele caminhou sobre aquela terra. É por isso que todo ano após ano, milhares e milhares de turistas vão até Israel para ter a honra de pisar onde Cristo pisou. Não sei se em terra vou realizar esse sonho da minha vida, mas eu tenho muita vontade de visitar Jerusalém, para ter essa honra de andar onde Cristo andou. Mas se o Senhor não me conceder, a Jerusalém Celestial me aguarda para eu ver Ele pessoalmente. Eu creio nessa promessa. Então a forma mais perfeita de existência, eles andaram com Israel, e era motivo de muita glória, de muita satisfação sobre aquela nação, porque eles conheceram, né, o Filho de Deus. Embora com um grupo seleto, né, o Senhor começa se revelando para 12 pessoas, mas Israel teve essa grande honra, né? E hoje em nossas palavras, quando a gente faz menção a Cristo, ao judaísmo, todos nós lembramos da videira, né? Lembramos de Israel. Dias de glória, querido. Isso é bênção. Isso é bênção. E aí, saindo um pouquinho do contexto bíblico, em 1939, Hitler arrasta a guerra para a Europa. E ele faz um rebuliço enorme na Europa e começa a caçar judeus e a matá-los. Porém, em 1947, né, a ONU declara o Estado de Israel como um país. E isso foi um motivo de grande glória. E cumpriu-se profecias e mais profecias que foram ditas durante a história. Se cumpriu em 1947, quando Deus simplesmente pega os seus e junta novamente. Isso é glória para Israel, gente. E aí os anciãos, né, os mais antigos lá, eles atribuem, né, esse acontecimento às profecias e às promessas que o Senhor fez a Israel. Então eu não vou falar de todas as bênçãos que foi sobre a vida de Israel, né, porque eu ia passar a noite inteira aqui falando sobre isso, tá? Mas eu queria falar com você nessa noite que ao passo que Israel passou por grandes bênçãos, por grandes coisas nas mãos do Senhor, eles também passaram maus bocados, tá, gente? Isso por um fator, e aqui eu abro primeiro parêntese para a gente refletir um pouco. Por causa da desobediência e do pecado, né, Israel padeceu muito, mas muito mesmo, tá? 430 anos de escravidão, dias sem água em Israel, dias onde a nação foi sitiada por outras nações, dias de guerra, dias de sofrimento. Mas de todos os sofrimentos que Israel passou, o que eu acho que mais se enquadra na passagem de Jeremias 18 foi o cativeiro babilônico. Ali foi pesado o que aconteceu com eles. Porque ali não foi só uma ferida na carne que foi aberta, né? Mas no ego dos hebreus, dos israelitas, da nação do Senhor, né? Que foi levada cativo para uma nação pagã, uma nação que adorava a deuses terríveis, que tinham costumes terríveis, que comiam animais impuros. Tudo que Moisés ensinou ao longo da história na Babilônia se fazia simplesmente o contrário, né? E aquilo ali foi terrível, gente. E aqui eu começo a fazer já um paralelo entre a palavra de Jeremias e o oleiro, né? E aqui a parte que realmente o Senhor quebrou, né, Israel no cativeiro babilônico. Só para a gente contextualizar um pouco, né? Ezequiel foi um profeta que profetizou já durante a Babilônia. Ele estava na Babilônia. E ele falava coisas, gente, não sei se vocês já leram o livro de Ezequiel, mas são coisas extremamente pesadas, assim, né? Principalmente a forma que Deus usou ele para falar
quando você vai ler, né, a passagem, que homem abnegado foi Ezequiel, né, para cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele, tá? E Deus, quando chama Ezequiel, diz assim: olha, Ezequiel, é melhor você andar no meio de escorpiões do que no meio desse povo que eu estou te colocando. Olha o nível de ira do Senhor. Ele diz assim: Ezequiel, pega um tijolo, desenha como se fosse a nação de Israel, coloca no chão. Pega uma frigideira de ferro, aponta, coloca na frente, simbolizando o muro. E tu vai se deitar do teu lado esquerdo durante 390 dias consecutivos na frente desse negócio no chão. Imagina as pessoas passando e Ezequiel lá deitado, olhava aquele homem deitado, simbolizando que Jerusalém, que Israel estava sitiada, né? Depois dos 390 dias, não, agora tu deita do lado direito, que agora vai ser com Judá. Passa mais 40 dias deitado do lado direito. E é legal que Deus dá até a dieta dele, né? Fala dos pães, fala a forma que ele teria que assar os pães, que era um pouco terrível, né? Ele teria que usar uma forma de combustão um pouco estranha, esterco, né? E aí ele clamou ao Senhor: Senhor, nunca comi um animal impuro, eu nunca fiz nada impuro, tem misericórdia? Não, tudo bem, você vai usar esterco então de gado, eu vou deixar. Imagine só o nível de chateação que Deus estava com a nação de Israel. Chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, corta o teu cabelo, tu divide em 3 partes, tá? A primeira parte deve ser queimada. A segunda parte dos teus cabelos, tu vai dar uma volta ao redor de Jerusalém e vai picando, certo? E a última tu vai jogar no vento, e esse vento o levará. Significado da palavra: a terça parte vai morrer de fome e de peste, a outra terça parte vai ser morta a espada fora da cidade, e a outra eu vou espalhar no vento. E tem um detalhe: eu não só vou espalhar a nação, eu vou persegui-los com a espada. E aí eu vejo claramente isso acontecendo, queridos, na Segunda Guerra Mundial. Claramente. Eu não tenho o número exato, mas eu não sei se foi 7 ou se foi 8 milhões de judeus mortos no Holocausto. Foi um negócio muito triste, né? Eu gosto muito de assistir alguns filmes da Segunda Guerra. Minha esposa até reclama: uma coisa tão ruim, como é que tu gosta de assistir desse jeito? Mas é porque eu acho interessante a história, porque foi uma guerra que mudou o mundo. Mas a gente vê claramente os nossos irmãos morrendo, a nação de Israel sendo perseguida com a espada. E não é para menos, né? Não é para menos, porque Deus estava extremamente irado com a idolatria, extremamente irado com aquilo que Israel estava fazendo, com as imagens que existiam nas câmeras dos anciões. Deus estava extremamente irado com pessoas que estavam dentro do átrio interior da casa do Senhor, né? Tem uma hora que Deus diz assim: olha aí pela porta para tu ver uma coisa, olha pela parede. Quando Ezequiel olha, ele vê lá 25 homens, exatamente 25 anciãos, de costa para o templo, com o rosto para o oriente, adorando o sol. E aí, gente, Deus, ele odeia a idolatria. Deus não suporta a idolatria, porque você está tirando Deus do lugar que ele merece, do lugar que ele é, onde ele deve estar, e colocando alguém ou algo que simplesmente não merece, que não pode fazer nada por você, que nem existe, ou que tem as piores das más intenções. Deus, ele não suporta isso, não suporta. Sentenças terríveis sobre a vida da nação de Israel. E aí eu começo a ver o processo, né, do vaso sendo quebrado e sendo reconstruído. E ao passo que Deus, nos primeiros capítulos de Ezequiel, se você for ler, você vai ficar assim impressionado com a situação. Mas continue lendo, porque como eu falei, Deus faz a mesma coisa que fez lá em Gênesis. Deu a sentença, mas também deu a solução. E aí ele mostra para o profeta um vale de ossos secos,
e ele diz: olha, tá vendo esses ossos secos? Tu crê que eu posso revivê-los? A Bíblia diz que os ossos eram muito numerosos sobre a face do vale. E disse o filho do homem: porventura viverão estes ossos? E disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que te farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu já vou caminhar para o final, para a gente entender onde eu quero chegar, tá, gente? A grande pergunta que eu queria que a gente conversasse nessa noite é sobre qual a posição que nós estamos hoje. Nós já estamos aí há mais de 3 meses, né? Eu acho que vamos caminhar para o 4º mês, né? Sem vir para a casa de Deus. E eu sei que é um pouco complicado, porque a gente perde a comunhão, né, com nossos irmãos. A comunhão que eu digo no sentido de estar junto, de estar ali se ajudando e orando. Mas eu queria entender com você o seguinte, tá? Para Deus começar um processo numa pessoa, e Ele fala no próprio texto: se a nação querer, se a nação estiver de acordo, eu vou me arrepender do mal que eu tinha feito contra eles, que eu tinha, na verdade, intencionado em meu coração contra eles. E é muito interessante a forma que Deus trabalha, queridos, né? Teve aquele rei que Deus deu aquele decreto: olha, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer, né? E aquela pessoa começou a chorar, e chorava desesperadamente, e Deus mandou o profeta voltar e falou assim: olha, por causa do teu choro, do teu pedido, o Senhor ouviu a tua oração, e Ele vai te conceder mais alguns anos de vida. Então é incrível, gente, a forma que Deus trabalha. É incrível. Tem até um termo na Bíblia que às vezes eu fico um pouco confuso com ele. Ele fala assim: olha, Deus se arrependeu disso. E aí quando eu vou analisar o que aconteceu antes, é porque alguém suplicou, né? Lá no Egito, lá no meio do deserto, né? É porque Moisés, ele tinha intercedido, né? Ele foi intercessor, ele intercedeu pela nação, que Deus queria acabar com todos eles, né? E ele falou assim: olha, Senhor, então me tira, eu não quero mais. E o Senhor, pela misericórdia dele, retrocedeu. Então, queridos, o que eu quero trazer de meditação nessa noite é que a situação que nós estamos não é o fim. Na verdade, o tema da palavra seria: nossas vidas, um projeto que não terminou. Deus tem algo a fazer em nossas vidas. E aí parece clichê, né? A gente escuta muito isso: Deus vai fazer, Deus vai... A gente precisa acreditar que Deus não quer que estejamos simplesmente da forma que estejamos hoje, mas que Deus tem algo a fazer na sua vida. E aí quando eu vejo essa profecia, essa fala do Senhor em relação ao oleiro, eu vejo claramente a capacidade que Deus tem de pegar uma pessoa que não está bem, transformar, quebrar e reviver como servo de Deus. Para isso precisamos dar a oportunidade de Deus agir. E aí eu lendo na Bíblia, né, passagens que tem a ver com o que eu estou falando aqui, eu vi uma passagem muito interessante chamada sobre o prumo de Amós. Acho que os irmãos conhecem. Que Deus, ele tinha feito a nação de Israel, né, sob medidas perfeitas, né? Na analogia profética, não tinha nenhuma parede torta, não tinha nenhuma porta torta, era tudo certo. E durante os anos a nação de Israel foi se corrompendo, né? E o prumo de Deus já não cabia mais. Todo mundo conhece um prumo, né? Aquele que o pedreiro de obras utiliza. E eu acho que está na hora da gente permitir que esse prumo de Deus seja colocado em nossas vidas. O processo pode ser doloroso, o processo pode ser complicado no início, mas eu tenho certeza que Deus vai te levantar mais forte, que Deus vai te levantar de uma forma incrível e vai realizar aquilo que Ele tem prometido na tua vida, aquilo que Ele espera da tua vida, aquilo que Ele deseja realmente de fato fazer na tua vida. O Senhor vai realizar.
No mesmo versículo que fala do prumo, né, o Senhor fala sobre os gafanhotos, fala sobre o fogo consumidor, mas a parte que fala do prumo, e aí para quem quiser ler em casa com mais detalhes, né, está escrito em Amós, tá, gente? Capítulo 7 de Amós. É uma passagem muito interessante. Então, esse prumo, ele precisa ser passado em nossas vidas. Aí eu pergunto, né? Vivemos em dias de glória ou estamos em dias de ruína? Ou estamos morno, né? Onde precisamos de algo novo do Senhor, precisamos viver uma coisa nova. Talvez, eu não sei, né, como está o seu coração. Talvez alguns irmãos não estejam 100% felizes, alegres do Espírito Santo de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite que a igreja continua de pé e o Senhor continua vivo para fazer algo sobrenatural na tua vida. A palavra não mudou, tá, gente? Tem até um texto que eu separei aqui, é João 12:48. Olha, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem empregado, essa o há de julgar no último dia. O que eu entendo aqui? Que a palavra já foi dita. Pode se vir ao tempo que for, pode passar o que for, a palavra de Jesus, a palavra de Deus continua a mesma. E aí a gente vive muito naquela de dizer, antigamente os cultos eram assim, as pessoas eram dessa forma. Queridos, a palavra é a mesma, tá, gente? E aí eu me incluo nessa lista também. Não vou ser hipócrita com os irmãos. A palavra de Deus, ela continua a mesma. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. Ter aquela concepção realmente do vaso quebrado, do vaso que está disposto a se quebrantar, a se render diante do Senhor, que está disposto a abrir mão daquilo que tem que abrir, para que o Senhor possa o transformar, para que o Senhor possa refazer, para que o Senhor possa dar um novo norte para a sua vida, dar uma nova direção. Nós precisamos aprender a entregar o controle absoluto nas mãos do Senhor. Entregar o controle de tudo. De tudo. Faz parte do processo de reforma, de transformação, né, do vaso. A entrega do controle, que às vezes a gente tem dificuldade, né, de passar o controle da vida da gente para alguém. Principalmente se você não tiver uma fé firme, se você não tiver uma fé centrada assim no Senhor. E é natural do ser humano, a gente não gosta geralmente de ninguém nos controlando, né? Manipulação. Mas eu vou lhe assegurar uma coisa, tá, gente? Deus, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. E aí entregar o controle não é, Senhor, tá aí, faz da forma que tu quer, que eu vou ficar aqui sentado esperando as coisas acontecerem. Não é isso. Controle tem a ver com certeza. Controle tem a ver com você, sabe aquela coisa de você ir fazer uma prova, por exemplo, de um determinado curso de universidade, e você dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estudei, é isso que eu quero, mas Senhor, se não for da tua vontade, não deixe eu fazer. E há uma diferença entre pessoas que falam isso da boca para fora e pessoas que falam isso com sinceridade no coração. E eu vou lhe dizer, querido, é difícil no início. Mas depois que você começar a entender verdadeiramente o plano e a vontade do Senhor na sua vida, você não vai entregar só o controle, você vai escancarar a sua vida para o Senhor. Porque como diz a canção, né? Mais vale um dia no centro da vontade do Senhor que 1000 anos fora dela. E Deus conhece aquilo que realmente traz alegria para os nossos corações. Mas é difícil, gente, entregar controle. Eu gosto de uma analogia que eu vi em uma mensagem, eu achei muito bacana, né? E se aplicou a mim porque fez parte um pouco da minha infância. Eu acho que alguns de vocês conhecem aquele videogame Nintendo, né? Alguns anos atrás existiam as locadoras, a gente pagava, né, 25 centavos, 50 centavos por 1 hora. E a maior tristeza de uma criança que jogava Nintendo, a maior tristeza é quando o dono da locadora chegava e dizia assim, acabou o seu tempo. Maior tristeza. Pense na dificuldade de você entregar o controle para esse cara. E por diversas vezes a gente dizia assim, bota mais meia que eu preciso matar o chefão, né? Ou então salvar o password, né? Eu lembro muito disso.
Então essa questão de entregar o controle, gente, ela tá meio que enraizada assim em nossas vidas, porque é complicado. Mas eu vou te dizer uma coisa, com toda a sinceridade do meu coração: é um processo difícil, é um processo complicado, mas Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te honrar. E o renovo do Senhor vai ser abundante na sua vida, porque você vai passar a conhecer algo sobrenatural, que é a vontade de Deus na sua vida. E a vontade do Senhor é aquilo que verdadeiramente traz alegria. Olha esse versículo sobre renovo aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que ele está dizendo aqui, querido? Para você esquecer o que foi. André, talvez a minha vida ela não esteja muito bacana, queridos, mas eu vou te dizer uma coisa: são exatamente 57 ali, para não dizer a hora para os irmãos. Há um minuto atrás já é passado. E o Senhor quer que você esqueça do passado e passe a caminhar a partir de agora. Permita que o Senhor quebrante a sua vida, lhe refaça, que você se torne um vaso novo. E aí eu já estou caminhando para o final, eu queria chamar o Ministério de Louvor, mas eu queria que você entendesse nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor tem coisas grandes para a tua vida. O Senhor quer colocar um caminho no meio do deserto. O Senhor quer fazer com que aquilo que era motivo de choro para você se torne alegria. Mas você precisa se desprender. Você precisa largar. Você precisa soltar. Tá, queridos? Essa é a mensagem que o Senhor me direcionou para falar para vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida da congregação de Altran Nunes. Muito em breve estaremos aqui juntos, celebrando ao Senhor, se alegrando nos nossos cultos de ceia. E eu quero te ver melhor, e eu quero estar melhor para lhe ver nesse dia. Então, queridos, vamos nos permitir que o oleiro realmente quebrante as nossas vidas, porque está nas mãos do Senhor. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão. É a melhor coisa. E aí, queridos, você pode se permitir que o Senhor faça esse trabalho maravilhoso de renovação, de restituição, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. O novo de Deus é algo incrível que o Senhor pode fazer na sua vida. Amém? E aqui eu quero agradecer a oportunidade que nos foi dada, e que o Senhor possa abençoar a tua vida para a glória de Deus. Amém. Glórias a Deus. Que bela palavra, que poderosa palavra. Eu sei que aqui dentro estava uma presença tão grande que lágrimas pôde ter escorrido no nosso rosto. Só que essa presença, essas quatro paredes não conseguem suportar. Então ela chegou até na sua casa. E como meio de reconhecer essa presença de Deus na sua vida, fique de pé neste exato momento. Abrace a sua esposa, abrace o seu esposo, abrace o seu filho, dê um beijo, reconheça Deus na sua vida, pois Ele tem feito grandes coisas no meio de nós. Gostaria que vocês curvassem a cabeça agora, para orarmos em forma de agradecimento. Depois de ouvir essa palavra, depois de decorrer na Bíblia, de Gênesis até o Novo Testamento, sabemos uma certeza: existe esperança, existe alegria em meio de um tempo difícil. Pois oremos. Pai, neste momento quero te agradecer, e agradecer também, Pai, nestas casas a qual nós entramos hoje. Quero te agradecer, Pai, pela essa palavra que tocou a minha vida, que sem dúvida mudou a história de muitas e muitas vidas. Muitas pessoas foram tocadas nesse exato momento, Senhor, ao ouvir os relatos, ao ouvir as histórias, ao ouvir a alegria que foi posta no coração de um homem, no coração de uma nação. Senhor, esta alegria hoje enraizou a minha vida, que pode e haverá grandes mudanças no meio dessa sociedade. Senhor,
um dia tu nos escolheste para levar a tua palavra, e esta palavra que flui de dentro de nós é como um belo som, pois ouviremos daqui a pouco mais um belo louvor, Senhor, que sem dúvida subirá aos céus. E é neste belo tom, Senhor, que eu te peço e te dou a minha vida a ti. E eu te peço, Pai, entre em nossa casa. Eu te peço, Pai, que o Senhor mude a nossa nação, que este meio, Senhor, saia e nunca mais volte, que a alegria possa estar na casa que estava triste, Senhor, assim como aquela viúva estava triste e só tinha um pouco para fazer para ela e seu filho, e sem dúvida a tristeza era tão grande que as suas palavras foram palavras melancólicas, mas quando ela viu e ouviu o homem de Deus, a sua vida mudou. Então mude nesse exato momento, Pai, a nossa circunstância, pois nós entregamos em tuas mãos. Nós te damos o acesso, nós te damos o controle. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, demais coisas Ele fará. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Amém e graças a Deus. Você que está com saudade do nosso grupo de louvor, com ele, amém e graças a Deus.